A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Olha, para um ensaio ficou razoável. Mas as palmas são para Jesus. Vamos aplaudir Jesus, de verdade? Vamos lá. Glória a Deus. Oramos. Assente-se, irmãos. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Jean, ao evangelista Pedro, que nos estendeu a esse convite. E Deus é maravilhoso, irmãos. Porque desde o momento que nós entramos nessa casa, o Espírito Santo tem falado conosco. E quando a gente fala para aplaudir Jesus novamente, não fica bravo com a gente não, irmãos. Tem crente que fica meio, evangelista Alessandro, meio cismado com isso. Você já leu na sua Bíblia, em Salmos, que as nossas mãos foram feitas, criadas para adorar a Deus? Você já leu que as palmas é uma maneira de engrandecer o nome do seu Deus? Sim ou não? Então, queridos, igreja do Senhor, seja aqui, na sua casa, onde você estiver, as suas mãos são para adorar a Deus. E se você fazer uma reflexão, você faz tantas coisas com as suas mãos. Não é verdade? Você faz tantas coisas com as suas mãos, mas o simples gesto de aplaudir o Senhor, muitas vezes nós ignoramos. E isso é uma má qualidade nossa. Porque às vezes uma pessoa já falou para você, mas faltar um membro no meu corpo não tem problema. Imagina quem não tem para adorar a Deus. A falta que faz. Tudo que há em você é importante, queridos. Irmãos e irmãs, tudo que Deus nos deu é muito importante, e tudo é para a glória dEle. O Espírito Santo me trouxe essa reflexão aqui, porque nós já tivemos em local, pastor Jean, que o gesto de aplaudir a Deus, as pessoas se incomodam, mas adore com o seu corpo, com a sua vida, com suas mãos, com sua voz, adore sempre, porque isso é louvável ao Senhor. Amados, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, que é o tema da campanha. E olha aqui, se nós formos falar das mãos, esse texto que nós vamos ler tem tudo a ver. Porque, como já foi dito aqui, essa campanha, irmãos, é algo muito profundo que está acontecendo na nossa vida. E Deus tem nos dado a graça, a misericórdia de nós levarmos a sério isso. Presença, adoração, buscar a presença, estar na presença dEle também. Olha, Deus, o Espírito Santo já usou pessoas aqui nessa noite, de uma maneira maravilhosa. O Espírito Santo tem falado conosco de diversas maneiras. Mas quando se fala da presença de Deus, é algo muito sério, muito profundo. Porque eu e você temos que buscar constantemente essa presença. E eu falando de mão aqui, a história da arca, a Bíblia vai nos dizer que a arca foi criada e revelada ao profeta de uma maneira especial, porque a arca era para ser transportada, diácono Cláudio, com só a irmã Tati sabe, a arca ela foi criada e ordenada por Deus, irmã Tati, para ser transportada dos levitas. Mas como homem, o ser humano, ele é especialista em desobedecer a Deus, e fazer as coisas, evangelista,
da maneira dele, não da maneira de Deus, ele criou carro, ele colocou boi na frente dos carros, e aconteceu diversas situações que não agradou a Deus, evangelista Pedro, porque quando o ser humano, ele não faz e não obedece o que Deus manda, só tem a dar errado, irmãos. Olha uma lição para mim e para você aí. Quando Davi chamou aqueles que estavam com ele e disseram: vamos trazer, levantar a arca lá da casa de Obed-edom e trazer a cidade de Davi a Jerusalém, ela foi transportada depois da morte do jovem. Você está observando um gesto simples, diácono Cláudio? Quando Deus te revela algo e pede para você fazer daquela maneira, faça o que Deus te pede, igreja. Porque quando nós fazemos da maneira que Deus pede, evangelista, Deus abençoa, Deus honra, há milagres, há cura, há unção, há poder, há graça e há ação de Deus na casa. Mas quando o ser humano, ele não obedece a Deus, não faz da maneira que o Espírito Santo está falando para fazer, as coisas dão tudo errada. E não adianta culpar Deus, porque Deus deu uma ordem, e se você não obedeceu, a falha está em nós. Olha aí, eu estou puxando uma ressalva. Eu falei sobre aplaudir, mas esse texto, a história da arca, Deus criou a arca, porque a arca era algo sagrado. A história da arca, irmãos, ela vem em diversos livros da Bíblia, desde Êxodo, quando Deus revela a forma que Ele quer, a maneira que tinha que ser construída, aonde ia o tempo, e era algo, um caixote sagrado. E Deus disse ao profeta: faça a arca com uma madeira de acácia. E quando fala sobre madeira de acácia na Bíblia, vai refletir sobre a humanidade de Cristo naquela época. E quando você vê aquela caixa dourada, folhada a ouro, ouro na Bíblia vai falar sobre a santidade divina de quem, irmãos? De Deus. Então, quando nós, seres humanos, levarmos a sério as coisas de Deus, como já foi dito aqui nessa noite, você pode ter certeza que Deus vai levar a sério tudo o que você faz. Quando eu e você honrar aquilo que Deus te pede, a mim e a você, Deus vai honrar a sua vida. Você crê nisso? Quando você tão somente obedecer à voz de Deus, como está em Crônicas, a partir do capítulo 7, e Deus vai derramar unção, bênção sobre o teu povo, é para mim e para você. Mas hoje eu estou no ano 2025, pastor, mas a palavra de Deus não mudou. Nós estamos falando da arca, um tributo sagrado a Deus. Essa campanha, ela vai nos trazer uma lição, irmãos, que falar da arca, a arca é Jesus na nossa vida. A arca representa Jesus. Nós estamos numa campanha que o Espírito Santo está nos ensinando sobre obediência, reverência, temor, amor, sinceridade, comunhão, obediência. Pastor, mas eu sei de tudo isso, então pratica. Em vez de reclamar, pratica. Porque Deus exigiu dos hebreus e de Israel isso. A história da arca, irmão, para nós como igreja de Cristo, é uma história muito extensa na Bíblia. 7 dias aqui seria pouco para falar da arca, e num culto em 40, 20, 30 minutos você não se fala da importância da arca. Mas nesses dias que nós temos consagrado a estar aqui, o Espírito Santo está falando para mim e para você: Rubens,
reverencia o culto, leve a sério o culto, leva a sério a minha presença. Reverência é reconhecer, é se humilhar, é estar no culto, é vir no culto, é adorar a Deus no culto, é louvar a Deus com a tua vida. Você dizer: hoje eu vou no culto, hoje eu vou na campanha, hoje eu vou reverenciar a Deus, porque eu acordei, eu levantei, eu me alimentei, eu trabalhei, eu respirei o ar da vida, Deus me deu a oportunidade da vida, então eu vou reverenciar o Senhor nessa noite. Isso é culto. Você, meu irmão, minha irmã, isso é culto. A história da arca vai nos trazer a santidade, porque Davi, no seu palácio, com toda a sua riqueza, com mais de 30.000 homens ao seu redor, diácono Cláudio cuidando dele, das ordenâncias dele, do ouro, da prata, de todos os palácios, tudo isso ainda não era o bastante para Davi. Quando Saul morreu, ele assume o seu reino, mas ele dizia, os sábios olhavam para ele, e via ele ainda um homem triste no seu interior. Tinha muito dinheiro, tinha mulher, tinha filhos, tinha palácio, tinha carros de bois e cavalos, tinha exército, mas dentro dele havia uma tristeza, porque a Bíblia diz que aquele que entrou no Santo dos Santos, aquele que conheceu e experimentou do poder de Deus, que tem a marca da aliança, que tem a palavra de Deus, ele nunca mais pode se afastar e viver sem Deus, nunca mais, porque ele não é nada sem Deus. Eu e você, sem a presença de Deus, não somos nada. Nós não somos nada, igreja. A presença é tudo. E só houve uma maneira de Davi reconquistar a alegria no seu interior. Foi convocar os melhores soldados, os homens, e dizer: vamos descer lá, na casa de Obed-edom, o geteu, e trazer a arca de volta. Mas entenda, queridos, que a arca da aliança era um objeto sagrado mais importante para a religião judaica naquele período. E hoje é para nós, porque é a presença de Cristo. E ela foi construída algo perfeito, segundo o que Deus mandou fazer. E os hebreus e Israel entenderam que a presença da arca era a presença de Deus entre eles. E grandes batalhas foram travadas, grandes lutas foram realizadas. E todas as vezes que Israel levou a presença da arca, colocou a arca na frente do exército, eles foram vencedores, porque estavam obedecendo uma ordem de Deus. Mas chegou um período, a Bíblia vai nos dizer que, como diz o versículo 11, que eu não li, mas está no telão, 2 Samuel 6,11, diz assim: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou. E o que? Vamos ler todos juntos? E toda a sua família. Ela foi o que? Abençoada. A aliança não acabou, irmãos. A promessa de Deus não acabou sobre a tua igreja. A palavra é viva e eficaz. Há um relato aqui no livro de 2 Samuel que dentro da arca estava a tábua da lei, estava ali um vaso com maná,
quando Deus enviou maná no deserto para alimentar o povo, quando não havia comida, e Deus disse: pega só para hoje, porque se pegar para amanhã, estraga. Quando Deus dá uma ordem, faça só o que Deus quer, não exagera não, não inventa nada não, porque não vai funcionar, faça só o que Deus te pedir. Israel aprendeu a lição. Isso aqui é para mim e para você hoje, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é abundante, e nós aplicamos na nossa vida hoje. Então, dentro da arca também havia ali a vara seca de Arão, que ela floresceu, e aquele atributo sagrado, a tábua da lei, o vaso de maná, a vara de Arão, esses objetos apontavam para Cristo Jesus, o Messias. E quando Israel obedecia a Deus, os hebreus, eles adquiriam vitória nas suas lutas e batalhas. Mas quando andava com um pé na igreja e um pé fora da igreja, quando andava na vaidade, na feitiçaria, quando andava desobedecendo, quando só queria compromisso com Deus quando estava precisando de alguma coisa, Deus não tinha obrigação de abençoar Israel. Em uma certa batalha contra os filisteus, vocês conhecem a história, Israel estava meio capengando, desobedecendo a Deus e longe da presença dele, diácono Cláudio, fazendo o que quer, ignorando a presença de Deus. Eu trago lição para mim hoje, como servo de Deus e como igreja do Senhor Jesus, que o que aconteceu com Israel foi da mesma forma que Deus falou com o rei Asa, e falou com outros governantes mais para frente que tiveram um reinado ruim, como Deus falou para Saul. E se nós formos falar de homens que desobedeceram a Deus e deixaram a presença dele, e não fizeram certo andando segundo o seu conceito, a tua vontade, vai ter vários na Bíblia. Então não se assuste, mas Deus tinha obrigação de ajudar o exército de Israel diante dos filisteus? Não, porque Deus só está com quem anda com ele, Deus só tem aliança com quem ama ele, Deus só age para quem ama a palavra dele, Deus só livra quem ama estar na presença dele. Deus, ele é Deus, comigo, com você, ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus, nós não somos nada. Israel entendeu que na desobediência foi enfrentar os filisteus, e no primeiro encontro perderam mais de 4.000 homens, está aqui no livro. Voltaram, chamaram os líderes e disseram: vamos tomar uma atitude aqui, a arca não está com nós ainda, chama os filhos de Levi, traga a arca por meio de nós e vamos enfrentar os filisteus de novo. Até oraram no campo de batalha. Os filisteus colocaram os olheiros, ficaram só olhando. Eles estão clamando Deus que livraram eles das outras batalhas. Pois bem, mas só que Israel não estava em dia com Deus. Lembra quando Deus disse para Moisés, para Arão e para alguns homens na Bíblia? Lembra daquelas palavras que ele disse assim: olha, anda na minha presença e ser o que, igreja? Ser o que? Perfeitos. Anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que é andar na presença de Deus e ser perfeito? Não é mudar de vida, independente de valores, independente de status, não. O que Deus estava dizendo para Moisés e para outros: sejam homens e mulheres reverentes, obedientes, sejam homens e mulheres que se santificam, sejam homens e mulheres que têm temor diante de mim, sejam homens e mulheres que são sinceros diante de mim, sejam homens e mulheres que obedecem a minha palavra e tenham comunhão comigo, então eu vou agir ao seu favor. Israel vai para o segundo combate com os filisteus. Morreram mais de 30.000 israelitas. Foi a maior perca.
E voltaram correndo os que restaram vivos. E os filisteus ainda pegaram, foram lá, saíram correndo. Vamos pegar a arca deles e vamos levar lá para nós. Porque a arca representa a presença do Deus deles. E nesse tempo, a Bíblia diz, irmãos, que quando um exército opositor, ele ganhava uma batalha, evangelista Alessandro, e além de derrotar o exército, tomar uma arma, tomar um objeto do inimigo, era a glória deles. Os filisteus voltaram felizes com a arca, e o levaram para o templo do Deus deles, de Dagom, para representar que Dagom era maior do que aquela arca, mas não sabia com quem eles estavam lidando. O problema do crente é não saber com quem está lidando em alguns momentos da sua vida, do evangelho, do ministério, da caminhada, achando que Deus brinca. Deus não brinca, não brinca de ser Deus, porque a Bíblia diz que com Deus ninguém se brinca, ninguém mente, ninguém afronta o seu Deus. Uma noite que a arca ficou no palácio de Dagom, na manhã seguinte, os filisteus encontram Dagom quebrado, caído ao meio. Na segunda noite, dentro dos 7 meses que ficaram no palácio dos filisteus, um certo dia encontra Dagom com a cabeça partida fora do corpo e os braços quebrados. Aqui eles entenderam que não há Deus maior, não há Deus melhor do que o Deus de Israel. Vamos nos livrar dessa arca aqui, vamos mandar ela embora. Vou resumindo aqui, fizeram um carro, colocaram os bois na frente e levaram embora. Isso passou meses, passou várias cidades. Um dia essa arca, ela chega na casa de Abinadab. E quando ela chega lá, a Bíblia vai dizer que ela fica 20 anos abandonada, sem reverência, sem ninguém prestar culto para ela. 7 meses com os filisteus, 20 anos na casa de Abinadab, porque não entenderam e não desfrutaram do poder da presença de Deus. Quando um crente entende que a presença de Deus é melhor do que o Deus, as bênçãos que Deus te dá, ele passa a desfrutar da graça do Senhor na sua vida. O crente não pode viver só de bênção, porque se ele viver só de bênção, ele se torna um religioso. Religioso não presta culto, religioso não vai no culto, religioso não adora a Deus todos os dias com reverência, com amor e com comunhão. A casa de Abinadab, ele não entendeu que aquela arca representava Deus, como Israel viveu nos últimos dias. Como foi dito aqui nessa noite, é melhor a presença na nossa vida, irmãos. Isso para o meu ministério, para o seu ministério. Não é quando vem a luta, a dificuldade, a dor, a enfermidade, Deus sabe de tudo isso. O apóstolo Paulo disse: eu sei o que é enfermidade, eu sei o que é luta, eu sei o que é açoite, eu sei o que é prisão, eu sei o que é açoitado e jogado no aterro sanitário. Eu sei porque eu já vivi, eu já tive fome, eu já tive sede, eu estive doente, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu estive pobre para ganhar os pobres, mas também já andei no meio dos ricos. Mas para mim, o que me importa é a cruz de Cristo, porque eu morrer para mim é lucro. A arca, ela tem que ser valorizada, mas só não quando eu venho para a igreja. A arca, ela tem que andar com você. A arca tem que estar na tua casa. A arca, ela tem que estar no seu trabalho. A arca tem que estar na escola. A arca tem que estar na rua com você. A arca é Jesus. Presença do cântico que nós cantamos aqui nessa noite. Ele é o Espírito, Ele é o Filho,
e Ele é o Pai. Ele é o Filho, Ele é o Espírito, Ele é o Pai. A arca é presença de Deus. Tão fácil falar, mas o crente tem uma dor de barriga, já fica abatido, fica em casa e perde a bênção. Sendo que a bênção dele está aqui na igreja, a cura dele está aqui na igreja, a bênção dele está na igreja, a vitória dele está na igreja. É difícil entender, ou muitas vezes nós temos que fazer um desenho para entender que Israel, ela só venceu a batalha quando ela estava em obediência, quando ela honrava a palavra de Deus. A arca nos traz muitas lições, mas a prioridade é aonde ela está na sua vida, na sua casa, na sua família, em nós mesmos, irmãos. Porque a presença de Deus ela só vai ter significado em nós quando nós honrar aqui a presença dEle, em momentos bons e em momentos ruins. Gênesis, na origem, Deus já falou ali para o profeta: esteja preparado para os dias bons e os dias ruins. Pode ler lá, na carta de Gênesis. Crente só quer dia bom, crente não quer dia mau. Ah, Deus não está comigo, Deus não está ouvindo minha oração, Deus, Ele não me esqueceu. Oração de hipócrita, lamentações de Jeremias. Deus não precisa de outro Jeremias, não precisa de outras lamentações, e não haverá outro. Mas quando a igreja entender que o objetivo da arca foi apontar a Cristo Messias Jesus, Ele é a palavra, é o verbo encarnado em nós. Jesus é o pão da vida, diz a Bíblia. Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Jesus morreu e ressuscitou, Ele floresceu no terceiro dia da semana, e agora todo aquele que nele crê, diz a Bíblia, recebe o poder de ser feito e chamado filho de Deus. João Batista quando batizava no deserto, ele convocou Jerusalém, que estava em perseguição, igreja sendo fechada, crente morrendo, havia uma bagunça, uma baderna em Jerusalém, porque a perseguição era cerrada. Os crentes começaram a fugir para o deserto. Os ímpios começaram a fugir para o deserto. João Batista: venham e se arrependam dos seus pecados, anda com Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só há salvação em Jesus, a arca, a promessa de Israel, dos hebreus. Ele entra naquele rio e começa a batizar pessoas. E no capítulo 1 de João, diácono William vai dizer que houve um dia do batismo, que João olha para trás, olha para o deserto, e vê Jesus, e ele diz, ele profetiza: é Ele, William, é Ele, o Cordeiro Santo, puro, verdadeiro, aquele que representou e representa a arca, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos dará a salvação eterna. É só Ele, é só Jesus. Então você precisa priorizar a arca na sua vida. Nós precisamos priorizar mais isso, irmãos. Presença de Deus não é brincadeira, não. Porque quando uma mulher dobra o joelho na tua casa, a Bíblia diz que você move os céus. O teu advogado está à direita do Pai, ouvindo as tuas orações. Hoje é só o terceiro dia, essa campanha vai nos ensinar muitas coisas. Mas eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, eu orava a Deus por esses dias, e ainda hoje eu falava com Deus, e Deus falava assim: olha, há pessoas com dificuldade de chegar na minha presença, ainda há entre vocês pessoas com dificuldade de chegar na minha presença. Sabe por quê? Porque existem barreiras, existem cortinas que estão te separando você da presença dEle. Problemas, dificuldades, doenças, falta de fé, esperança,
pecado, medo. Só vamos vencer tudo isso quando nós dobrarmos nosso joelho e clamar. Sem medo, que Deus é Pai, Deus ouve, Deus abraça, Deus cuida, Deus sara e Deus salva. Se nós firmarmos essa promessa com Ele, Israel entendeu que quando a arca sai da casa de Abinadab, aconteceu outras situações, porque o homem estava fazendo da maneira dele e não da maneira que Deus ordenou. Um jovem morre porque põe a mão no objeto sagrado, e a ordem de Deus que não colocasse a mão. A Bíblia vai dizer que manifestou a ira de Deus. Olha, cuidado, viu? Porque muitas vezes a gente quer pregar aquilo que a gente não vive, e a gente quer que o terceiro se corrija. Toma cuidado, porque Deus nunca vai agir naquilo que eu não vivo. A palavra de Deus é santa. O que muda a vida do homem e da mulher de Deus é a palavra de Deus, é sinceridade e integridade com Deus. Não é título, não é roupa, não é palácio, não é nada disso. Davi estava triste lá porque ele tinha de tudo, mas ele não tinha salvação, ele não tinha presença. Ele conheceu a presença, e a Bíblia diz que aquele que pisar no lugar do santo dos santos, nunca volta atrás, porque os que voltaram atrás se arrependeram amargamente. E muitas vezes eu leio um texto bíblico, eu não posso trazer para você o que você quer ouvir, mas eu tenho que trazer para mim, para você, o que o Espírito Santo quer falar para nós, porque eu quero ir para o céu, e Deus quer você no céu também. Mas para isso você tem que se apresentar. Quando o Espírito Santo chega em Isaías e fala assim, ó, estenda a tenda, estende a tenda, aprofunda as estacas, a palavra. Deus queria saber como é que está a minha prioridade na tua casa. Se o Espírito Santo perguntar hoje como é que está a prioridade na tua casa, a minha presença na tua casa, porque quando Deus entra, irmãos, o Senhor, Ele arrebenta tudo que está torto e mal feito, e Ele faz tudo de novo da melhor forma. Ficou 20 anos dentro de uma casa, a arca evangelista Alessandro, e aquela família não desfrutou do Deus de Israel. Você tem a Bíblia na tua casa, você tem livro cristão na tua casa, não lê a Bíblia, não consagra, não ensina o filho o caminho que ele deve andar, não prega para o marido, não prega para a esposa, não prega para o tio, para a tia, e quer Deus, faz na minha vida. Deus não vai fazer aquilo que eu não faço. Porque se eu não tenho compromisso com o Espírito Santo, ele não tem comigo. Não se desgaste. O Espírito Santo só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. E o Espírito Santo é a palavra. Pouco ou muito, faça a sua parte. Deus disse para Davi, vai lá e tira a arca da casa da Abinadab. Aconteceu a normalidade num caminho, parou na casa de Obed-Edom. Pois bem, chegando lá, Obed-Edom já era um homem que ele tinha conhecimento do Deus de Israel. E aqui que entra esse versículo 11. Ele não está por acaso aqui não. Mas chegou na casa de um homem que sabia cuidar da terra, diácono William. Sabia cuidar do gado. Ele sabia cuidar de pessoas. Ele põe no melhor lugar da casa. A sua Bíblia tem que estar no melhor lugar da sua casa. Mas você também tem que estar lá. Porque a história vai dizer que ele passou a importância para a família do que aquela arca representava, a presença de Deus. Vocês estão vendo aqui? Sentou os filhos, sentou a família. Nós temos que adorar ao Deus de Israel, porque a arca representa assim. É o Deus vivo dentro da minha casa.
Vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar. Vamos guerrear nessa noite. Nós vamos assumir compromisso. Nós vamos guerrear contra os exércitos malignos. O mal, o pecado, os espíritos, os demônios vão sair, porque o Deus Todo-Poderoso, o evangelista Pedro, Ele chegou aqui hoje, Ele está em nós, Ele está na minha casa. Filho, filha, mulher, vem aqui, vamos prestar culto ao Deus de Israel, porque assim como Ele livrou os israelitas e os hebreus, hoje Ele vai agir na minha casa, porque Ele é Deus. E durante 3 meses, não é um refrão que crente diz aí, só vitória, só vitória. É só vitória. Mas tem santidade também. Tem jejum também. Tem oração também. Tem reverência também. Tem santidade também. Tem compromisso de ler a Bíblia também. E o que eu quero que o terceiro viva, a minha família, tem que começar em mim. Lembra daquele hino? Não sei, eu acho que não sou tão rodado assim, mas tinha um canto que dizia: a começar em mim, quebra coração, para que todos, sejam todos, ou desejamos ser um, mas o hino me chama a minha responsabilidade dizendo assim, a começar em mim. Então quando Deus começar a trabalhar aqui e limpar, aí Ele vai nos usar para abençoar outros. Obed-Edom presta culto ao Senhor, ele e família. E durante 3 meses a sua casa foi abençoada. E essa notícia chega no versículo 12. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom, e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Sabe, irmãos, olhe para cá, quero pedir um favor para você. Vamos parar de ler a Bíblia que nem gibi, que nem revista? Porque tem crente lendo a Bíblia que nem lê um jornal lá na banca lá. Nós temos que parar de ler isso. Você vai ler a Bíblia? Pede para o Espírito Santo, me revela algo além das suas palavras. Espírito Santo, abre meus olhos espirituais, porque eu quero aprender. E eu quero viver a tua palavra. Porque se a sua palavra, eu não viver a sua palavra, de nada vale. Porque tem gente que lê a Bíblia como gibi. Pum. Já li. Ah, Senhor, já li. Faz uma oração, 5 segundos. Senhor, já li a Bíblia. E quer que Deus faça milagre. Deus pode fazer milagre, até em 1 segundo, se Ele quiser. Mas Deus não tem obrigação de nada. Quando eu não tenho comprometimento com Ele. E Davi entendeu. Davi entendeu, irmãos, que para liderar, para triunfar uma marcha em rumo a Jerusalém, ele tinha que se alegrar diante de Deus. Você tem se alegrado diante de Deus? Você tem tido prazer diante de Deus, sim ou não? Essa pergunta é para você, você vai responder para Deus. Na tua casa. Não, pastor, quando eu vou na igreja eu me alegro, mas na sua casa, como é que é? Como é que está a arca na sua casa? Ela tem prioridade? A arca é Jesus. Tem tempo de oração lá? Ora para almoçar, para jantar, para tomar café? Faz a oração de gratidão de manhã? À noite? Como é que é? Que isso é desde a origem, desde Israel, desde os hebreus. Não é coisa de ontem, de hoje, não. Nós estamos aqui com a Bíblia na mão, que é desde mais de 2000 anos. Mas eu não posso ser hipócrita, querer pregar e falar de alguma coisa que eu não vivo. E Davi disse: eu anseio pela presença de Deus. Eu anseio mais do que todas as riquezas, palácios que eu tenho. Não é melhores carros, melhores casas, melhores prestígios humanos, não. Eu desejo a presença de Deus, mais do que a bênção de Deus. Está entendendo? Davi disse: mas os sábios, mestrados disseram: mestre, rei, o Senhor tem tudo, gado, carros, cavalos, homens, exército. E ele disse: não,
Eu desejo a presença do Deus de Israel, mais do que as bênçãos dele. Eu quero andar com a presença dele na minha casa. Vamos buscar a arca agora. E assim fizeram. Como você pode trazer de volta a presença de Deus na sua vida, na sua casa? Pense nisso. Porque essa consagração da arca dos 7 dias trará grande diferença na sua casa, na sua vida. Salmo 84:10 vai dizer que é melhor estar um dia na presença dele do que 1000 dias nessa terra. Melhor estar um dia na presença dele, irmãos. Então nós temos que levar a sério a palavra. E quando você entrar nesse lugar, você vem buscar a presença da aliança do Senhor, amém? Por isso, a alegria, ela incomoda. A alegria, ela traz entusiasmo. Ela vai tratando, curando. E Davi entendeu que a marcha triunfal que ele fez, a alegria que ele teve em buscar a arca com aqueles homens, foi tão grande, que ele ficou até meio, as roupas dele não estavam adequadas, e a sua mulher reclamou: pô, você é rei e está aí, com roupas, com trajes ruins. Naquele período, uma mulher não poderia chamar a atenção de um rei, e por isso ela foi castigada. A gente aprende que com Deus não se brinca. Com Deus, nós adoramos e servimos, e buscamos a presença dEle, e melhor é a presença do que a vida. Melhor é ser cheio do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Convido você para se colocar em pé nessa noite. Eu quero orar com você, nessa noite, mas não sairemos daqui, sem fazer essa oração. Se você anda algum tempo longe da presença de Deus, o Espírito Santo está te chamando nessa noite como um desafio, para quebrar o opróbrio, para quebrar a vergonha, para quebrar maldições, palavras que foram lançadas um dia, e às vezes entristeceu o teu coração, você ficou magoado, triste, mas Deus, Ele quer dar a porção dobrada do teu Espírito nessa noite sobre a tua vida. Ele quer dar a garantia da presença do Senhor sobre a tua vida. E se você tem sentido frio, abatido, longe, temeroso, temerosa, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você nessa noite.